Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este dia de leitura. Vamos para os avanços da quarta geração dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um dos motivos para as pessoas resistirem ao uso de instrumentos de administração do tempo de terceira geração é a perda da espontaneidade. Elas se tornam rígidas e inflexíveis. Estes instrumentos subordinam os seres à programação, pois o paradigma para a eficácia na terceira geração de administração encontra-se em desarmonia com o princípio de as pessoas, com o princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O instrumental de quarta geração aceita este princípio. Ele também reconhece que a primeira pessoa que se precisa levar em conta em termos de eficiência e não de eficácia é você mesmo. Ele o encoraja a concentrar seu tempo no quadrante 2, para compreender os princípios e centrar sua vida neles, e expressar de forma clara os propósitos e valores que devem orientar suas decisões cotidianas. Ele o ajuda a criar o equilíbrio na existência, ajuda-o a erguer-se acima das limitações do planejamento diário e a organizar-se e planejar dentro do contexto semanal. E quando um valor mais categorizado conflita com o que planejou, ele fornece a força para que você use a autoconsciência para manter a integridade dos princípios e propósitos que são mais importantes, de acordo com o que determinou. Em vez de usar o mapa da estrada, você está se guiando por uma bússola. A quarta geração da administração pessoal é mais avançada do que a terceira em 5 aspectos importantes. Primeiro, é centrada em princípios. Não apenas reconhece a importância do quadrante 2, como cria o paradigma central que lhe permite ver o tempo dentro do contexto do que é realmente importante e eficaz. Segundo, é orientado pela consciência. Dá a oportunidade de organizar sua vida com o máximo de habilidade, em harmonia com os valores mais profundos, mas também lhe proporciona liberdade para subordinar pacificamente seu planejamento aos valores mais elevados. Terceiro, define o caráter único de sua missão, inclusive valores e metas de longo prazo. Isso dá sentido e propósito ao modo como você planeja cada dia. Quarto, ajuda a equilibrar sua vida, identificando os papéis, estabelecendo metas e planejando atividades em cada um dos papéis-chave a cada semana. Quinto, o coloca em um contexto mais amplo através do planejamento semanal, com adaptação diária conforme a necessidade, levando-o longe do que a perspectiva limitada de um único dia, colocando em contato com os valores mais profundos por meio da revisão de seus papéis importantes. O fio central que liga estes 5 aspectos do progresso é o foco principal nos relacionamentos e resultados e o foco secundário no tempo. Delegação, aumentando P e CP. Conquistamos tudo aquilo que pretendemos através da delegação de poderes, seja o tempo, seja as outras pessoas. Se delegamos poderes ao tempo, pensamos em eficácia. Se os delegamos a outras pessoas, pensamos em eficiência. Muita gente se recusa a delegar poderes aos outros, porque acreditam que leva muito tempo, dá muito trabalho e também que podem fazer o serviço melhor sozinhas. Contudo, delegar poderes é possivelmente a atividade de alto nível mais poderosa que há. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. A delegação de poderes significa crescimento, tanto para os indivíduos como para as organizações. O falecido J.C. Penney
disse uma vez que a decisão mais sábia que já tomou foi deixar correr o barco, ao perceber que ele não tinha mais condições de fazer tudo sozinho. Em decisão tomada há muito tempo, permitiu o desenvolvimento e o crescimento de centenas de lojas e de milhares de pessoas. Como a delegação de poderes envolve outras pessoas, é uma vitória em público e poderia muito bem ser incluída no hábito 4. Mas, como estamos focalizando aqui os princípios de administração pessoal e a capacidade para delegar poderes aos outros, é a maior diferença entre o papel de administrador e de produtor independente. Estou tratando da delegação de poderes a partir do ponto de vista de sua capacidade individual de gerenciamento. Um produtor faz o que for necessário para atingir os resultados desejados, para conseguir os ovos de ouro. Um pai que lava os pratos, um arquiteto que fez um projeto, ou uma secretária de datilografia, uma carta, são produtores. Mas, quando uma pessoa se organiza e trabalha com e por meio de outras pessoas e sistemas para produzir os ovos de ouro, esta pessoa torna-se um administrador no sentido interdependente. Um pai que passa o serviço de lavar pratos para o filho é um administrador. Um arquiteto que lidera um grupo de arquitetos é um administrador. Uma secretária que supervisiona outras secretárias e o papel do escritório é uma administradora deste escritório. Um produtor pode investir 1 hora de seu esforço para produzir uma unidade de resultados, presumindo-se que não houve perda de eficácia. Entrada-saída. Produtor. Um administrador, por outro lado, pode investir 1 hora de começo e produzir 10 ou até 50 unidades por meio da delegação de poderes eficaz. Entrada-saída, administrador. A administração cuida essencialmente de mover o lucro depois, e a chave para a administração eficaz é a delegação de poderes. Delegação restrita. Existem basicamente dois tipos de delegação: delegação restrita e delegação administrativa. A delegação restrita ordena: faça isso, faça aquilo, vá até ali, volte e diga o que foi feito. Grande parte das pessoas que é apenas produtora possui um paradigma de delegação restrita de poderes. Lembra-se dos cortadores de árvores da floresta? Eles são os produtores. Eles arregaçam as mangas e vão à luta. Se conseguem uma posição de supervisão ou gerência, continuam a pensar como produtores. Eles não sabem como passar uma tarefa, delegando poderes reais, de modo a comprometer a outra pessoa com a conquista dos resultados. Como eles estão focalizando os métodos, tornam-se responsáveis pelos resultados. Eu me envolvi em uma situação de delegar poderes restritos uma vez, quando minha família praticava esqui aquático. Meu filho, um excelente esquiador, estava na água esquiando enquanto eu pilotava o barco. Passei a máquina fotográfica para Sandra e pedi a ela que tirasse algumas fotos. No início, disse a ela que selecionasse bem as poses, porque porque não restava muito filme. Depois, percebi que ela não conhecia aquela máquina direito, de forma que fui mais específico. Disse a ela para esperar que o sol estivesse na frente do barco e nosso filho no meio de uma manobra, ou dando uma volta e tocando o cotovelo. Quanto mais eu pensava na pequena quantidade de fotos restantes e na experiência dela com a câmera, mais preocupada eu ficava. Finalmente falei: Sandra, aperte o botão quando eu mandar, está bem? E passei os minutos seguintes gritando: Agora, tire a foto. Agora não, tire, não tire. Eu temia que ela fizesse tudo errado, se eu não orientasse cada movimento seu a cada segundo. Esta era uma delegação de poderes realmente restrita, uma supervisão passo a passo dos métodos. Muitas pessoas delegam poderes
assim com frequência. Mas o que realmente conseguem? E quantas pessoas você consegue supervisionar ou gerenciar quando está envolvido com cada movimento que fazem? Existe um modo muito melhor, mais eficaz de delegar poderes a outras pessoas, e ele se baseia no paradigma do reconhecimento da autoconsciência, imaginação, consciência e vontade soberana das outras pessoas. Delegação administrativa. A delegação administrativa está focalizada nos resultados e não nos métodos. Ela dá às pessoas uma oportunidade de escolher o método e as torna responsáveis pelos resultados. Leva mais tempo no começo, mas trata-se de um tempo bem gasto. Você consegue mover o fulcro, aumentando a eficácia do sistema, através da delegação administrativa dos poderes. A delegação administrativa de poderes pressupõe compreensão e comprometimento mútuo com referência às 5 áreas. Resultados desejados. Cria uma noção comum, clara, do que precisa ser obtido, focalizando o que e não o como. Resultados, não métodos. Dedique seu tempo a isso. Seja paciente. Visualize o resultado desejado. Faça com que a pessoa o veja também. Descreva em detalhes. Faça com antecipação das consequências dos resultados e do prazo em que serão conseguidos. Orientação. Estabeleça os parâmetros dentro dos quais a pessoa deve agir. Estes devem ser no menor número possível para evitar a delegação de métodos, mas deve incluir as restrições mais notáveis. Você não quer que a pessoa pense que tem uma certa autonomia desde que atinja os objetivos, embora viole práticas e valores estabelecidos. Isso acaba com a iniciativa e leva as pessoas de volta para o lema da delegação restrita. Diga o que é para fazer que eu faço. Se você conhece os caminhos que não dão em nada nesta tarefa, mostre-os. Seja aberto e honesto. Diga para a pessoa onde ficam os becos sem saída e as armadilhas. Ninguém é obrigado a reinventar a roda diariamente. Deixe que aprendam com seus erros e com os erros dos outros. Aponte os caminhos potencialmente perigosos e o que não devem fazer, mas não diga a eles o que fazer. Mantenha a responsabilidade pelos resultados com eles, para que façam o que for necessário dentro da orientação dada. Recursos. Identifique os recursos humanos, financeiros, técnicos ou organizacionais que a pessoa pode utilizar para atingir os resultados desejados. Acompanhamento. Estabeleça os padrões de desempenho que serão usados para avaliar os resultados e o momento específico em que os relatórios e avaliações devem ser feitos. Consequências. Especifique o que vai acontecer, de bom ou ruim, como resultado da avaliação. Isso pode incluir itens como recompensas financeiras, psicológicas, diferentes tarefas profissionais ou funções no futuro e as consequências naturais ligadas à missão geral de uma organização. Há alguns anos, tive uma experiência interessante de delegação de poderes com um de meus filhos. Aconteceu Aconteceu durante uma reunião familiar na sala onde mantínhamos nossa declaração de missão, em um quadro na parede, para assegurar que nossos planos estivessem em harmonia com nossos valores mais elevados. Todos estavam presentes. Montei um quadro negro grande e anotamos as nossas metas, as coisas mais importantes que desejávamos fazer e as tarefas que derivavam delas. Depois, pedi voluntários para fazer o serviço. Quem quer pagar a hipoteca? Perguntei. Percebi que eu era o único com a mão levantada. Quem quer pagar o seguro? Fazer supermercado? Pagar o carro? Pelo jeito, eu tinha um monopólio de todas as oportunidades. Quem quer dar comida para o bebê? Esta tarefa despertou mais interesse, mas minha esposa era a única com qualificações adequadas para o serviço. Conforme percorríamos a lista, ficava evidente que o papai e a mamãe tinham mais de 60 horas de trabalho na semana.
Com este paradigma na cabeça, as outras tarefas assumiram uma perspectiva mais adequada. Meu filho de 7 anos, Stephen, ofereceu-se para tomar conta do gramado. Antes de dar a tarefa a ele, iniciei um processo de treinamento resumido. Eu queria que ele tivesse uma ideia clara do que era um gramado bem cuidado, de modo que eu o levei até o gramado do vizinho. Olhe bem, filho, falei. Está vendo como o gramado do vizinho está verde e limpo? É isso que nós queremos, um gramado verde e limpo. Agora, venha dar uma olhada em nosso jardim. Vê a mistura de cores? Está errado. Não está verde. Verde e limpo é o que queremos. Como você vai deixar a grama verde é problema seu. Tem liberdade para fazer o que quiser, menos pintar o gramado. Mas eu posso dizer como faria se estivesse em seu lugar. Como você faria, papai? Eu usaria o borrifador, mas você pode usar um balde ou um esguicho. Não faz diferença para mim. A única coisa que importa é a grama ficar verde, certo? Certo. Bem, agora vamos falar da limpeza, filho. Limpo quer dizer sem sujeira espalhada, sem papéis, barbantes, ossos, gravetos, qualquer coisa que suje o gramado. Sabe o que vamos fazer? Vamos limpar metade do gramado agora para ver a diferença. Pegamos 2 sacos de papel e limpamos uma parte do gramado. Agora olhe este lado. Olhe para o outro. Vê a diferença? Este lado está limpo. Espere aí, ele falou. Tem os papéis atrás daquela moita. Isso mesmo, eu não notei aquele jornal atrás. Você tem uma boa visão, filho. Agora, antes de você decidir se vai ou não assumir esta tarefa, deixe que eu explique mais algumas coisas. Porque se você aceitar esta tarefa, eu não vou mais fazê-la. Passa a ser um serviço seu. É o que se chama de delegar poderes. Quer dizer passar uma tarefa com confiança. Eu confio que você vai fazer o serviço. Agora diga, quem vai ser o chefe? Você, papai. Eu não. Você vai ser o chefe. Você cuida de tudo. Você gosta que a mamãe e o papai fiquem pegando no seu pé o dia inteiro? Não. Nós também não gostamos de fazer isso. De vez em quando dá uma sensação ruim, não é? Por isso, você mesmo cuida do resultado. Agora, adivinhe quem é o ajudante? Quem? Eu sou o ajudante, falei. Você me diz o que fazer. Eu? Isso mesmo. Mas o tempo de que disponho para ajudar é cedo. De vez em quando preciso ficar fora. Mas, quando eu estiver aqui, você pode me dizer o que fazer para ajudar. Farei qualquer coisa que você pedir. Está bem. Adivinhe, agora adivinhe quem vai julgá-lo. Quem? Você mesmo se julga. Eu? Correto. 2 vezes por semana, nós dois vamos dar uma volta pelo gramado e você pode me mostrar como está se saindo. Como você vai fazer para julgar? Ver se está verde e limpo. Certo. Eu o treinei com essas 2 palavras por 2 semanas antes de considerar que estava pronto para assumir a tarefa. Finalmente chegou o grande dia. Então está combinado, filho? Está combinado. Qual é o serviço? Deixar a grama verde e limpa. O que é verde? Ele olhou para o nosso gramado, que estava começando a melhorar. Depois apontou para o vizinho. Verde é a grama dele. E o que é limpo? Sem sujeira. Quem é o chefe? Eu sou. Quem é o ajudante? Você é, quando tiver tempo. Quem é o juiz? Eu sou o juiz. Vamos passear juntos 2 vezes por semana no jardim e eu vou mostrar como está. E o que vamos querer saber? Se está verde e limpo. Naquele momento, não falei em pagamento, mas eu não hesitaria em vincular uma mesada àquela tarefa. 2 semanas e 2 palavras. Eu imaginei que ele já estava preparado. Era um sábado. Ele não fez nada. Domingo, nada. Segunda-feira, nada. Quando saí da garagem na terça-feira para ir trabalhar,
Olhei para o gramado sujo, amarelado, e para o sol quente de julho subindo no céu. Com certeza ele vai trabalhar hoje, pensei. Eu podia entender que não tivesse trabalhado no sábado, porque foi o dia do acordo. Também entendia sua iniciativa no domingo. Era um dia para outras coisas. Mas não compreendia a falta de atividade na segunda-feira. Agora já era terça. Certamente faria algo hoje, em pleno verão. O que mais ele tinha para fazer? Passei o dia esperando o momento de voltar para casa e ver o que tinha acontecido. Quando dobrei a esquina, deparei com o mesmo quadro que havia deixado pela manhã. E lá estava meu filho brincando no parque do outro lado da rua. Aquilo não era aceitável. Fiquei irritado e decepcionado com o desempenho dele, depois de 2 semanas de treinamento e compromisso. Todos nós tínhamos investido um bocado de orgulho, dinheiro e esforço no gramado, e eu estava vendo que ele não duraria muito. Além disso, o gramado do meu vizinho era bem cuidado e bonito. A situação estava começando a ficar embaraçosa e estava a ponto de recorrer à delegação de poderes restrita. Filho, vá ao jardim imediatamente e recolha todo o lixo, ou então você vai ver uma coisa. Eu sabia que conseguiria os ovos de ouro daquela maneira. Mas, e quanto à galinha? O que aconteceria com seu comprometimento interno? Sendo assim, forcei um sorriso e gritei a ele, do outro lado da rua. Oi, filho, como vai? Tudo bem, foi a resposta. E o gramado? Eu soube no instante em que disse aquilo que havia desrespeitado um acordo. Não era aquela maneira combinada de checar o serviço. Não foi o que acertamos. Sendo assim, ele se sentiu liberado para desrespeitá-lo também. Tudo bem, papai. Mordi a língua e aguentei até depois do jantar. Aí eu disse: Filho, vamos fazer como combinamos? Vamos dar uma volta no gramado e você vai me mostrar como vai indo sua tarefa? Quando nos caminhamos para a porta, meu queixo começou a tremer. As lágrimas surgiram nos olhos. Não, desculpa, errei. Quando nos encaminhamos para a porta, seu queixo começou a tremer. As lágrimas surgiram nos olhos e, ao chegarmos ao meio do gramado, ele estava choramingando. É tão difícil, pai. O que era tão difícil? Pensei. Você não fez absolutamente nada. Eu sabia o que era difícil: a administração pessoal, a supervisão própria. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Falei. Você me ajuda, papai? Ele disse, fungando. O que foi que combinamos? Ora, você disse que ajudaria quando tivesse tempo. Eu tenho tempo agora. Ele correu para dentro de casa e voltou com 2 sacos. Passando um para mim, falou: Você pode recolher aquela sujeira? Ele apontou para o lixo do churrasco de sábado à noite. Acho nojento. E foi o que fiz. Exatamente o que ele me pediu. Nesse momento, ele comprometeu-se de coração com a tarefa. Aquele passou a ser o seu gramado, sua responsabilidade. Durante todo o verão, ele só pediu minha ajuda 2 ou 3 vezes depois disso. Tomou conta do gramado sozinho. A grama ficou mais verde e mais limpa do que na época em que eu cuidava dela. Ele chegava até mesmo a repreender os irmãos e irmãs porque deixavam papéis no chão. A confiança é a forma mais elevada de motivação humana. Ela traz à tona o que há de melhor nos seres humanos, mas exige tempo e paciência, e não elimina a necessidade de treinar e aprimorar as pessoas de forma que sua competência possa fazer jus à confiança depositada. Estou convencido de que a delegação administrativa de poderes, se conduzida adequadamente, beneficia as duas partes e, no final das contas, uma quantidade maior de trabalho será feita em muito menos tempo. Acredito que uma família bem organizada, cujo tempo foi gasto com eficácia, delegando poderes individualmente, pode organizar o trabalho de forma que todos trabalhem 1 hora por dia. Mas é preciso haver a motivação interna para administrar, não apenas para produzir. O foco se concentra na eficácia e não na eficiência. Sem dúvida alguma, você pode arrumar o quadro melhor
do que uma criança. Sem dúvida alguma, você pode arrumar o quarto melhor do que uma criança. Mas o X da questão é dar condições para que ela assuma a tarefa. Isso leva tempo. Você precisa se envolver no treinamento e amadurecimento dela. Leva tempo, mas quão valioso será esse tempo mais adiante? Você vai se poupar tanto a longo prazo? Esta abordagem implica se adotar um paradigma de delegação de poderes internamente novo, uma mudança na natureza do relacionamento. O administrador torna-se seu próprio chefe, guiado por uma consciência que contém o compromisso de atingir resultados desejados. Mas ela também liberta as energias criativas para realizar o que for necessário, em harmonia com os princípios corretos, para atingir os resultados desejados. Os princípios envolvidos na delegação administrativa de poderes são corretos e aplicáveis a qualquer tipo de pessoa ou situação. Com pessoas imaturas, você especifica menos resultados e mais orientações. Mostra mais recursos, marca entrevistas para acompanhar resultados com mais frequência e vincula a tarefa a consequências mais imediatas. Com gente mais madura, pode contar com desafios maiores em termos de resultados, menos orientações e checagem mais espaçadas, além de critérios menos mensuráveis, porém mais lógicos. A delegação eficaz de poderes é talvez o melhor indicador de uma administração eficaz, simplesmente porque é básica tanto para o crescimento pessoal quanto para a organização. E ficamos por aqui em mais este dia de leitura. Eu sou Vanessa Luz. E se você chegou até aqui conosco, já se inscreva neste canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando aprender hábitos de pessoas altamente eficazes. Um beijo no seu coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.